Diário TV de volta com uma pergunta. Como será que ficam as regras para quem mora em condomínio nessa fase do Plano São Paulo? Nós estivemos em 2 condomínios em Mogi das Cruzes para ver como os moradores estão se adaptando às regras do estado para ajudar a conter a transmissão da Covid-19. Nesse condomínio em Mogi das Cruzes, o comunicado com as novas restrições saiu junto com o decreto do governo do estado sobre as regras mais restritivas na pandemia. Atendendo o apelo das autoridades, nessa fase emergencial, para que a sociedade, mesmo que pequena no condomínio, se conscientize e se solidarize com a área comum também, e reflete na área pública, Então é um apelo, essa conscientização é um apelo das autoridades e o condomínio atende, caminha junto com as autoridades. Quadra, academia, piscina e parque voltaram a ficar fechados. Os moradores só podem circular pelo condomínio usando máscara. Sempre tem uma pessoa ou outra que questiona, mas na maioria eles estão atendendo bem a solicitação. A partir do que o síndico toma a decisão, comunica, todo mundo atende a conscientização, sim, de não circular, de atender os apelos. A partir do momento que foi feito o comunicado e foi mencionado o decreto, você percebe uma diminuição de 80% da circulação depois das 20 horas. O pessoal está se mantendo dentro das suas unidades particulares, atendendo bem a quarentena e se resguardando. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os condomínios devem seguir as regras gerais do Plano São Paulo e podem adotar medidas mais rígidas caso necessário. A orientação é que as áreas comuns sejam fechadas e as reuniões sejam realizadas virtualmente. Regras que esse outro condomínio também em Mogi segue à risca. Aqui, parquinho, brinquedoteca, salão de jogos, churrasqueira e salão de festas estão lacrados. O Paulo é síndico de 16 condomínios e diz que, além das restrições na parte externa, também orienta os moradores sobre as visitas. A propriedade privada fica um pouco mais difícil para a gente controlar, mas a gente pede que as pessoas evitem o acúmulo dentro de elevadores que pertencem à área comum, que ao entrar se dirijam diretamente à unidade, não fiquem circulando. Então são orientações que a gente vai passando a fim de tentar também auxiliar nessa contenção da Covid. Para ele, essas mudanças nas regras dificultam um pouco, mas só assim será possível passar por essa fase. E por isso sempre procura conscientizar as pessoas com diálogo e ter a colaboração de todos. Para nós tem sido um jogo de xadrez essa situação, nos coloca em mudança de posição o tempo todo. Então é um assunto muito difícil de lidar, porque os moradores nem sempre compreendem que a gente tem que agir conforme o momento exige, Porém, a gente tem lançado mão daquilo que é o correto a se fazer na proteção da saúde. Então, nós procuramos o tempo todo nos adaptarmos às mudanças de fase. E diante da situação que estamos vivendo, quais são os direitos e deveres dos moradores de condomínios? Até que ponto os síndicos, podem impedir a circulação de pessoas? Para tirar essas e outras dúvidas, eu converso ao vivo com Adonilson Franco, que é advogado, condominial e também presidente da associação da categoria. Doutor, boa tarde. Primeiro explica pra gente, o condomínio ele pode impedir que um morador receba um número X de pessoas no seu próprio apartamento, por exemplo? Bem-vindo. Boa tarde a você, Carol. Boa tarde aos telespectadores. Bom, precisa ficar bem claro o seguinte. Primeiro, as regras que são estabelecidas pela legislação estadual ou municipal, elas têm aplicação na área pública e, portanto, em condomínio não tem aplicabilidade. E eu vou citar um exemplo para você do município de São Paulo, que houve um pedido para que o município fizesse uma legislação aplicável aos condomínios, pelo setor foi pedido isso, e o prefeito ele declinou de produzir essa legislação. E isso é bem claro, porque o condomínio é uma área interna, uma propriedade privada. Agora, respondendo a tua pergunta,
o síndico ele tem alguns deveres estabelecidos pelo Código Civil. Um deles é relacionado com a saúde daqueles que convivem no condomínio. Então, o síndico, apesar de não ter uma legislação para atuar, né, impondo restrições, ele deve fazer isso, porque, na verdade, uma vida dentro do condomínio é uma vida igual fora do condomínio, entretanto, cercado pelas fronteiras, pela divisa Então, da própria área condominial. Então, doutor, para deixar claro, então, o síndico ele pode dizer quando, já que estamos vivendo numa fase emergencial, que estão proibidas, né, pelo decreto do Estado, estão proibidas reuniões privadas em números grandes, né? Ele pode não só limitar a circulação e estipular nas áreas comuns do condomínio, mas dentro do meu próprio apartamento, porque eu estarei colocando em risco outras pessoas, é isso? Não é dentro do apartamento. Aqueles que entram, que circulam pela área comum e, portanto, se for uma visita ou algumas pessoas que vão visitar um apartamento, enfim, ele pode estabelecer restrição. Olha, eu preciso deixar bem claro, Carol, a oportunidade para mim é muito grande de falar sobre isso. E tem uma lei federal 14.010 do ano passado que tinha um artigo que previa poderes aos síndicos atuarem dentro dos condomínios, estabelecendo restrições. O artigo dessa lei 14.010, que tratava disso, ele foi vetado pelo presidente. Então, a lei ela pode vigorar, mas sem esse dispositivo. Mas essa mesma lei previa a realização de assembleias virtuais, né? Então, exatamente para evitar aglomerações, enfim, reuniões de pessoas. Deixa eu só fazer uma pergunta também. Assim, se o morador se sentir invadido, né, por qualquer determinação colocada pelo condomínio, pelo síndico, o que ele deve fazer, como ele deve proceder? Então, exatamente esse ponto que eu ia chegar. Com essa lei permitindo a realização de assembleias, evita-se um problema muito grande que ocorreu naquele episódio crítico da pandemia no ano passado, quando algumas pessoas de alguns condomínios se recusaram a cumprir as restrições impostas pelo síndico e pelo conselho. E o que aconteceu? Aconteceu que alguns casos chegaram no judiciário, não é? Então, para evitar esse problema, porque sempre tem aqueles que acham que são contra restrições e aqueles que são favoráveis, tudo que o condomínio for decidir, que o síndico e o conselho forem decidir, tanto quanto possível, que faça isso através da Assembleia. Por quê? Porque aí não vai haver reclamação, mas não haverá descumprimento, porque a maioria determinou a aplicação de medidas restritivas. Então, a Assembleia sempre é a solução para esses casos. Certo, doutor, obrigada pela sua participação. A gente sabe que é um assunto extenso, né? Existem muitas coisas para a gente falar, mas acho que já deu para dar uma esclarecida, mais ou menos para quem mora em condomínio. Claro, o bom senso é sempre importante dos dois lados. Eu agradeço a sua participação. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde.